Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Mota. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo, que bom que você conseguiu Obrigado, Cava. Legal, prazer. muito bom. Bom, o Carlos é um baita de um designer, um baita de um arquiteto. Você é uma das grandes referências nacionais, né? Pô, tomara que seja isso Não, tudo é mesmo. sim, é sim. E aí depois eu vou pedir pro Mandíbula botar algumas coisas tuas na TV aí. Aí quem não te conhece ainda vai ver por que você é uma grande referência. Mandíbula, antes da gente começar, quem é que mandou essa comida pra gente, hein? Deixa eu botar a imagem aqui pra você poder mostrar. Olha, tá com uma cara maravilhosa isso aqui. Tá bonito mesmo. Ó, Cava, quem mandou pra gente foi a Cold Smoke Charcutaria, tá? O arroba dele já tá na tela e é Cold Smoke, underline charcutaria. Cold Smoke se escreve C-O-L-D-S-M-O-K-E. Cold Smoke Charcutaria. Eles usam lascas de carvalho de barril de uísque para defumação e tem produtos cozidos, embutidos, curados e defumados. Hoje a gente tem pastrame, panceta, copa e calabresa. Muito bem. Maravilha. Trouxe também um picles húngaro, que você falou que gosta de picles. Ó, vou puxar aqui. Carlos, a dica é o seguinte, cara. Se você não for beliscando, eu vou comer sozinho. Não, não se preocupe que beliscarei com certeza. E tem também um pão da Vestrapana, um parceiro nosso também, de fermentação lenta. E tem o nosso azeite aqui, que é o azeite oficial do Fork, da Lagaragá, que é um azeite premiadíssimo brasileiro, muito bom, você vai gostar. Legal. Muito bem. Ô, Carlos, me conta uma coisa, cara. O que veio antes, hein? Veio arquitetura, veio design, veio tudo junto? Como é que foi isso? Olha, foi um trilho difícil, assim, trabalhoso, complicado, porque antes vieram muitas outras coisas. Veio primeiro a dúvida de um adolescente, 16, 17 anos, junto com uma pressão da sociedade. E aí, você vai fazer o quê? Aí veio uma coisa hierárquica de família. Meu avô, uma pessoa que eu convivi muito, até morei com eles um tempo, que foi um intelectual, um cara muito legal da Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras, foi ministro da Educação, foi ministro do Supremo Tribunal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o Juscelino, e eu convivi exatamente nessa época. Tudo isso me influenciou, achava que tudo tão lindo, tão bacana, um glamour. E direito era uma família de juristas, assim. E achei que direito seria atacada. Aí entrei, nunca fui um bom estudante. Nunca deu certo nas escolas, eu sou canhoto, fui forçado a escrever com a mão direita, sou disléxico, nunca ninguém sacou que existia uma dificuldade minha com essa dislexia. Então a coisa com as escolas foi bastante complicada o processo inteiro. Entrei na Católica, logo de cara vi que não era nada daquilo. Eu me atritei ali com um professor naquela época tinha religião e veio uma coisa muito de cima para baixo, impondo algumas coisas que eu não gostei. Acabei saindo em 4, 5 meses. Então isso foi o avô. Aí veio o pai, meu pai publicitário. Foi vir na escadinha. Eu veio na escadinha, na minha dúvida, né? Aí veio a publicidade, entrei na primeira turma da Escola Superior de Propaganda. Foi um curso bacana, um curso inteligente, sabe? Um curso com professores maravilhosos. Mário Chami, José Saragossa. Tinha uma turma assim, conheci gente legal ali entre alunos e professores. Então, em termos de cultura geral, foi muito bom. Mas eu era ripão. Pô, meu pai estava fazendo propaganda da Bozano e eu estava fazendo shampoo de babosa com iogurte em casa, sabe? Então, não estava rolando essa coisa. Não batia as coisas. Não acreditava nesse produto industrial desde o início dos anos 70 mesmo, com contracultura. E depois disso veio a arquitetura através de amigo Alfredo Pimenta, Eduardo Longo, amigos meus arquitetos, e meu primo Guilherme Mota, arquitetaço. E então eu senti ali que tinha alguma coisa, gostei, mas também não foi uma coisa de alma. Sabe, não foi uma coisa que vinha de dentro de mim, foi assim continuei no embalo, sabe, de entrar em alguma coisa. E entrei em Mogi das Cruzes, não entrei em São Paulo, não entrei no Mackenzie, não entrei na FAO, que eram as escolas melhores na época, eu entrei em Mogi e foi a sorte, porque Mogi já era na área urbana, a gente ia de trem, esse meu primo Guilherme também entrou lá, meus amigos surfistas, Brito, Chola, todos eles estavam ali também. Então foi uma coisa muito gostosa de pegar o trem, ir para Mogi, sair da área urbana, entrar na área rural, chegava na estação, andava mais 1,2 km a pé. E tudo isso era muito rico em termos de relações humanas, assim. E nessa escola tinha uma marcenaria, que era para fazer os modelinhos, as coisas
ir para o tridimensional. Os maquetezinhas. E aí eu descobri, pela primeira vez na vida, eu descobri alguma coisa que eu queria muito estudar, que eu queria muito fazer, que era a própria marcenaria. Eu vi que, assim, o estudo de arquitetura, que é no plano, são desenhos, na hora que eu ia para a marcenaria, eu passava para o tridimensional. Então, o que eu estava desenhando numa sala, na sala do lado, eu já passava para um tridimensional. Nossa, aquilo foi um prazer tão imenso. E eu já mexia com algumas coisas com madeira, puramente intuitivo, não tive nenhum... Era uma coisa empírica que eu ia fazendo ali. E aí sim acendeu essa coisa da marcenaria, já comecei logo a mexer e gostei muito de fazer os objetos. E começou e deu sorte, porque logo eu fiz uma cadeira, uma poltrona, que era para a própria escola, como um trabalho semestral, um sofá e uma poltrona com madeira. Fiz só com coisas dali das lojas de ferragem, que eram madeiras da loja de ferragem. Depois eu arrumei umas madeiras na praia, indo surfar, encontrei umas madeiras que o Mar trouxe. Usei lona que vendia na própria loja de ferragem, a corda de sisal. E fiz uma peça que ficou muito legal. E levei na escola, o professor gostou, fotografou, estava saindo a revista Vogue no Brasil. Saiu na revista Vogue, como um estudante. Puta, foi parar na Holanda. O diretor da KNV, que é uma indústria muito grande holandesa, entrou em contato comigo, falou que gostou muito e se eu poderia vender esses 2 desenhos. Eu falei, puxa, com o maior prazer. Pô, Quanto não. é? Eu chutei, $4.000 cada um. Ele falou, estamos indo para o Brasil, vamos nos encontrar no consulado. Cara, que maravilha. Nos encontramos no consulado, recebi essa grana, entreguei os desenhos e foi genial, porque foi um incentivo à minha primeira descoberta de alguma coisa que vinha realmente do meu âmago, que vinha da minha habilidade, da minha paixão, do meu tesão, sabe? Não era direito, não era publicidade, aquela coisa que vinha nessa enxurrada da obrigação e que tem a hierarquia familiar. Foi uma coisa minha. E chocou muito a família. Então, pô, você vai ser marceneiro, cara? É complicado, né? O Mandíbula tem 10 anos de idade, pelo que você vê na cara dele. O Mandíbula, você tinha ideia que há pouquíssimo tempo atrás, cara, foi a infância dele, se você fosse canhoto, você era obrigado a aprender a escrever com a outra mão? Não, isso é realmente... Mas você sabia disso ou não? Não sabia que era obrigado, eu não sabia. Eu sabia que tinha gente que incentivava você a ser destro, mas eu não sabia que era... Não, Mandíbula, eu fui obrigado por uma freira indiana, que eu tenho até hoje a imagem dela negra, a imagem, eu quero dizer assim, no sentido de obscura, a mão dela com a unha que ela me pegava, ela era uma pessoa que, não era uma freira, mas ela tinha uma maldade na alma. Era terrível. E ela que me forçou a escrever, e eu tenho cacoetes de louquinho até hoje, por essa coisa de ser canhoto e ser forçado a escrever. Mas isso é muito uma coisa que não faz sentido, mesmo se fosse há 500 anos atrás, não faz o menor sentido. Faz um puta sentido. Eu vou pedir pra você me explicar, por favor. Ser diferente é errado. É. Entendeu? É. Entendeu a loucura? A gente veio da Revolução Industrial, Mandíbula. Ser diferente, ser criativo é ruim. É errado. É muito louco isso. Eu lutei muito com isso, assim, sem perceber, né? Eu não estava percebendo que isso aí... A gente não tinha essa noção, né? Não tinha essa percepção. Agora, é muito louco. Sabe que eu tô fazendo tô escrevendo meu 7º livro. No meu 7º livro eu conto muito sobre isso que você acabou de falar, daquela coisa dos pais, né? Da escolha da profissão. E é muito louco porque, obviamente que eles estavam preocupados com você, Sim. E obviamente que é natural também ter um pouco do foco da grana, né? Fala assim, pô, se você for essa profissão, você não vai ser feliz porque você vai ganhar muito pouco dinheiro. Enfim, tem essa coisa do dinheiro. Mas o mais maluco, e acho que você é um bom exemplo disso, você ia ser um advogado medíocre, na melhor das hipóteses. Exatamente. Então, até no sentido de grana, você ia falhar. Ia falhar, entendeu? É. Isso que é um paradoxo. Isso é muito louco. Não, eu me lembro que meu pai me perguntou, bem, o que vai acontecer? Então você vai ser um marceneiro bem-sucedido? Eu fiquei na minha, depois eu falei, puta, em cima disso que você falou, muito melhor um marceneiro bem-sucedido do que um advogado de péssima qualidade, mal-sucedido e infeliz. É infeliz, né? Que era outra coisa também que a gente levava pouco em consideração no passado. Não, e foi tão legal essa coisa da marcenaria, porque isso aí acabou, a coisa continuou. Aí eu fiquei alucinado por marcenaria, me formei em arquitetura e fui para a Califórnia para fazer marcenaria, já formado. E fiquei 1 ano e meio fazendo marcenaria, aprendi, virei marceneiro
E aconteceu a coisa mais maravilhosa possível, que a marcenaria foi a coisa mais importante da minha vida. Eu fiz curso de marcenaria e de serralheria, para poder aprender a mexer com metal também. Legal. Foi o que me ajudou e o que me direcionou para o meu design. Eu tenho absoluta certeza que grandíssima parte do sucesso do design é porque eu sei mexer na marcenaria. Então, eu sempre já desenhei o móvel sabendo da técnica construtiva. E limites também, né? Exato, sabendo o limite, sabendo como que constrói, sabendo escolher a madeira certa, o encaixe certo, resistência dos materiais, técnica construtiva. Então, foi uma coisa, assim, muito legal que acabou no fim da história, acabei virando professor, né, na universidade, e exatamente sobre projeto, professor de projeto, e sempre levei os ofícios junto, porque é importantíssimo. Ô, Mandíbula, faz um favor pra mim, pega uma faquinha pra cortar esse picles aqui. Pega. Tem uma aí em cima, se ela tiver suja que eu cortei a linguicinha aqui, só traz um guardanapinho também. O Carlos, você estava falando do trem, né? Do trem, dessa proximidade com o cenário e imagino com natureza. Você tem um histórico aí de compromisso com sustentabilidade muito forte. Isso é dessa época ou não? Ou é do seu lado surfista isso? Não, o surf está junto. Na realidade, tudo isso veio como resultado absolutamente maravilhoso da contracultura. Assim, anos 60, eu nasci em 52. Então, anos 60, 66, você imagina, com 14, 15, 16 anos, eu já estava, a cabeça estava a 200 milhões por hora e eu não encontrava a turma. Não encontrava, sabe, o que estava alinhado com as coisas que eu imaginava. Ou que eu pensava, ou que eu acreditava. Óbvio que acabei encontrando meus amigos, que são amigos meus íntimos até hoje, os meus melhores amigos, que também estavam nesse mesmo posicionamento. Então, essa contracultura, ela veio com uma força, com uma potência e com uma realidade, assim, com uma profundidade completamente inquestionável. E o que quer dizer a contracultura? Eram os valores, era o rock que estava aparecendo, a yoga, o arroz integral, o culto ao físico, não no sentido da beleza do físico. Você ter o físico bacana, ok, para carregar o teu espírito. O trato todo do espírito junto com a yoga e a espiritualidade que vinha associada. Tudo isso foi tão forte, o surf veio junto. O surf veio muito nessa pegada da contracultura. E a Califórnia virou aquela coisa, eu só pensava na Califórnia. Eu queria ver Doors, a banda, né? Eu queria ir para São Francisco, eu tinha a peça Hair rolando, todas aquelas coisas aconteceram, eu estava doido para ir para lá e fui. E aí, na hora que eu cheguei lá, vi o que eu gostaria mais de ter visto na vida, que é os cabeludos doidões realizando coisas. Literatura, arte, teatro, desenho, pintura, todas as áreas, inclusive nas áreas mais acadêmicas, medicina. O olhar da medicina não ficou só naquela coisa alopata, super mais estereotipada da época. Começou a se olhar para a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, começou a abrir para um monte de coisas. Então essa contracultura foi e é até hoje totalmente presente na minha vida, a coisa que colaborou e que foi catalisou todas essas coisas juntas. Isso é muito louco. A gente teve aqui o Vicek, é um baita, né, grafiteiro, né, escultor, enfim. Ele falou muito da história dele que vem lá do hip hop, né? E é engraçado que muita gente olha pro hip hop e entende isso, né? De ver o pessoal do grafite, pessoal do rap, mas as pessoas não percebem o surf tanto dessa maneira, né? A importância cultural que tem dessa história de toda a contracultura. O surf foi sempre muito contra a cultura, sempre teve essa coisa de achar que surfista era aquele rato vagabundo de praia, maconheiro. Aliás, esqueci de falar da maconha. A maconha também, na época, as drogas, né? As drogas psicodélicas e a maconha vieram de uma maneira muito forte. E nunca... Mas nessa época era o quê? Era maconha e LSD, né? A maconha, ela entrou na nossa vida de um jeito muito bonito. Essa é a palavra correta, muito correto. Porque ela não entrou como uma droga que pudesse te prejudicar. Ela só me trouxe saúde mental, saúde física, saúde espiritual, porque ela me aproximou.
da yoga, me aproximou cada vez mais da alimentação mais natural. Eu tive que cuidar cada vez mais do meu corpo, porque eu entendi que eu tinha que ter um corpo muito bom, que nem se fosse um carro, sempre muito bem tratado para transportar, para levar tudo que eu queria. E então ela entrou de uma maneira muito legal, muito delicada, muito sensível. Nunca foi uma coisa de obsessão ou de dependência, não foi nada disso. E a parte das drogas psicodélicas, no caso mais do que tudo, o ácido lisérgico, o ácido 25. Eu me lembro que quando a gente tomou o ácido da Sandoz, o LSD-25, que foi feito para narcoanálise, né, para as análises terapêuticas com narcóticos, nossa, foi um turning point na vida. Aquilo foi uma abertura para uma série de coisas novas. De novo, lembro do meu pai. Meu pai falou, não entendo, você não está feliz do jeito que é? Pão é pão, mesa é mesa. Você tem alguma dúvida com isso? Eu falei, pois é, consegui ver que mesa... Eu sei que ela é mesa, eu sei que pão é pão, mas tem algo a mais. Sabe, na hora que você passa esse portal, você entende coisas a mais que acabam qualificando melhor tudo que existe na minha volta, na nossa volta. Então, essa coisa do psicodelismo foi muito interessante. E, repito, não estou fazendo aqui nenhuma apologia à droga, pelo amor de Deus, mas quero deixar claro que nessa época, nesse contexto, tudo foi muito valioso, foi muito bacana e trouxe coisas que consolidaram a minha cultura, os meus valores, a minha escala de valores e que estão presentes até hoje. Sabe, tenho 4 filhos, sou casado, tenho minhas empresas, tá, tudo corre normalmente, naturalmente, mas esses valores foram muito fundamentados em todas essas experiências. Acho que essa discussão está voltando agora, né? Do jeito certo. Eu acho que agora está muito mais bem colocado, menos como droga, de drogado, de comprar num traficante. Não, sabe? E mesmo quando a discussão é sobre droga, já está sendo feita... Óbvio que ainda é uma volta suave ainda, né? Mas já está sendo feita de outra maneira, né? Quando você fala, por exemplo, de microdosagem para tratamento, enfim. Então, eu estou querendo trazer alguém aqui, vamos ver se eu consigo para falar disso também. É um assunto bom. Agora, Carlos, me diz uma coisa. Eu que já queria entrar um pouquinho no trabalho, tá? Eu vejo que você é um cara que tem muito essa pegada de sustentabilidade. Mas eu queria entender um pouco da praticidade disso. Por exemplo, dá para fazer projetos hoje grandes e que sejam sustentáveis? Isso é viável? Eu acho que é. Eu não sou um arquiteto que tem um escritório, meu escritório é muito pequeno, mas não é só por causa do tamanho do escritório, eu não estou preparado para projetos grandes. Tanto que agora estão entrando uns projetos um pouco maiores e eu entro como, não um conselheiro, mas como um escritório de arquitetura que assessora, que direciona outros escritórios. Eu acho que dá. Na Europa isso já estava bem adiantado. Tudo bem, Mandíbula? Boa noite. Eu achei que você ia chamar, mas aí a gente começou a falar de arquitetura. Você está tomando iniciativa muito bem, Mandíbula. Muito obrigado. Olha que bacana, isso é lá na Mantiqueira. Isso é lindo. E você vê aí, por exemplo, aí tem uma coisa muito forte da contracultura nessa imagem. Mas por que você vê isso? Me conta um pouco. Aí, por exemplo, como que eu vou botar a edificação de uma família paulistana que chega na Mantiqueira, que gosta muito da Mantiqueira, que gosta, respeita. Por que ela está lá? Ah, porque as águas são puras, porque o ar é puro, porque o lugar é maravilhoso. Ah, tá bom, então o que a gente faz para não estragar as águas, não estragar o ar, não estragar a beleza, a estética natural? A Mantiqueira tem quase 600 milhões de anos consolidada, toda a parte geológica dela. Imagina eu chegar lá e falar, vou fazer uma casa para você, cara. Aqui eu vou fazer um platô, trago uma máquina, faço um platô de 2 metros quadrados, aí começa a cagada. Quer dizer, então, sempre implantar a edificação na arquitetura sem mexer no terreno. Senão, o terreno está pronto há milhões de anos. Então, eu tenho que saber fazer isso como todos os bichos fazem. Na hora que você tem um livro que chama Animal Architecture, na hora que você vê como os bichos, os animais, conseguem fazer as suas casas para poder procriar, ter suas crias, e depois que cada um já tem sua autonomia, você vê essas casas, essas residências desses animais serem naturalmente voltando à natureza, deteriorando, virando matéria orgânica. Tão bacana, nós somos os únicos que fazem que predador, para botar uma casa de passar fim de semana, detona um lugar que tem milhões de anos consolidado e acaba provocando uma série
de problemas ambientais. Quando chove, desce a terra nas nascentes, suja o rio, assoria o rio, mata peixe, enfim. São infindáveis problemas que a gente vem passando há muito tempo e as pessoas não se ligam, continuam fazendo. Então, eu vi Guarujá estragar. Eu vi o litoral norte de São Paulo estragar. Eu vi Campos do Jordão estragar. O que quer dizer estragar? É ser ocupado da maneira equivocada. Não teve um entendimento, não teve uma doçura, sempre foi atropelado pelo valor imobiliário, sempre foi atropelado por descuido, sabe, por maltrato, em vez de fazer a coisa da maneira mais respeitosa e longeva e eterna, sabe? Não, eu acho que tem uma coisa do que você falou que faz um baita de um sentido, que é... Por que você está indo para aí? Se é pela beleza do lugar, não faz sentido você levar a feiura do outro, né? Não faz nenhum sentido. Quer dizer, mas muito lindo mesmo. Tá muito bom isso aqui. Tá gostoso, né? Gostei bastante também. O Carlos, mas me diz uma coisa. Eu perguntei se era viável fazer uma coisa em grande escala. Mas Sim. tem uma outra pergunta que é correlata a essa, que é o seguinte. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Na Europa eles estão fazendo. Porque eu tenho visto, inclusive, coisas, por exemplo, coisas que eram feitas antigamente que começa a voltar, por exemplo, fazer prédio de madeira. Exato. Sabe o que acontece, Cava? A única matéria-prima de fontes renováveis é a madeira. Sabe, na hora que a gente for falar qualquer coisa que venha do petróleo, nós estamos tirando o petróleo do núcleo do nosso planeta, né? Lá de dentro estamos transformando ele em gasolina ou os diesel infinitos produtos plásticos e outras coisas. E acabou, aquilo não volta para lá, de jeito nenhum. Qualquer coisa mineral que você tirar, não, vamos fazer aqui uma estrada de brita. Putz, vai estourar uma pedra, vai quebrar a pedra, vai moer a pedra para botar ali, aquilo também não volta. A madeira não, você plantou, ou você deixou ela se regenerar, que é o que a gente está fazendo lá onde eu moro, em São Francisco Xavier, na Mantiqueira. Você não sabe, eu estou há 27 anos lá num terreno que tem 88 alqueires, você não sabe o que regenerou. A mata hoje tem árvores maravilhosas, totalmente regeneradas. Então a madeira tem essa qualidade, ela tem essa identidade de poder ser regenerada. Então é uma matéria-prima de fontes renováveis, né? Legal. Agora, o que eu ia perguntar ainda é muito caro fazer sustentável? É porque tudo aquilo que foi feito de maneira industrial e mais rápida tem um estudo muito grande de engenharia. Tem estudos muito grandes em todas as áreas, desde o branding, marketing, a parte industrial, a parte de laboratório. Então vamos desenvolver uma madeira artificial. Puta, ela vai ficar mais barata do que a madeira original, porque os caras vão para o laboratório, fazem, encontram insumos baratos. Pô, essa camiseta aqui, eu tenho uma empresa com o Diego, com o meu filho, que chama Atom. A gente faz roupas. E faz uma série de outras coisas com madeira. É uma empresinha lindinha, no máximo. E na hora de fazer as roupas, a gente falou, algodão orgânico, tinturas naturais ou algodão reciclado. Por que algodão? Porque é o mais gostoso de usar, é o toque mais legal e tal. Meu, a camiseta custa o triplo de uma camiseta que você pode comprar por telefone, made in China, ou made in Vietnã, ou mesmo feita no Brasil, com algodão alvejado, que é um crime do caramba, é um algodão industrial, que é outro crime, porque o que se tira de água para poder ter o algodão, e as tinturas que vão, todos os subprodutos para os rios. Então o processo todo é muito equivocado. Para você fazer ele certo, ele é caro. Não vai nada para o rio, sabe? Você tem que transformar coisas naturais em pigmentos que não tem a mesma qualidade que o industrial. Essa camiseta aqui, se eu manchar aqui, cair esse azeite aqui, eu esfregar ela bem, só nesse lugarzinho, ela vai manchar. Você pega uma tintura que não é natural, ela não mancha nem a pau, porque tem um monte de insumos que são exatamente para não manchar, mas só que esses insumos são absurdos, sabe? Contra o planeta. Agora, Carlos, então, pelo que você está falando, a solução, então, é mudar a mentalidade. Porque, pelo que você está falando, esse custo não vai baixar, porque ele está concorrendo com coisas que têm escala e que... Você falou a coisa certa, cara. A história é educação. É na educação que habita a solução. Na hora que você ensina os que estão vindo, a criançada, os jovens, as coisas, desde os hábitos aos valores, a escala de valores correta, não tem como voltar atrás. Acho que isso já tem
já está melhor, acho que Tá, nesse sim. aspecto, né? Mas a gente talvez precise acelerar mais. Sim. Agora, Carlos, você estava falando, pô, agora você quase que dá uma mentoria para outros escritórios, mas hoje, de certa forma, não só pela tua experiência, mas já tem um ecossistema que te ajuda nisso. Agora, quando você começou, para você fazer coisas sustentáveis, material, mesmo a técnica, era muito mais difícil, não? Era muito difícil, ainda é. Naquela época, como a empresa era muito pequenininha, eu só pegava as madeiras que o mar trazia. Tá. Ia surfar em praias mais isoladas, em lugares ermos. O mar traz muita madeira, principalmente depois de tempestades, essas coisas. Eu usava essas madeiras, aliás, uso até hoje, mas sempre em pouca quantidade. Aí eu comecei a procurar madeiras que eu pudesse reutilizar. E também comecei a comprar madeiras no mercado normal. Até o dia que eu fui na Amazônia. Eu falei, não, eu vou lá na Amazônia, quero ver como é isso. Eu fui lá meio achando que eu ia resolver alguma coisa. Putz, legal, eu levei um susto absurdo, porque cheguei numa época que era muita bandidagem em volta da madeira. O garimpo, a prostituição, as drogas, as armas e as madeiras estavam tudo junto. Aquela coisa era um imbróglio, ainda é muito assim, mas um imbróglio absurdo. O nosso país se chama Brasil, o nome de uma árvore, de uma planta que trouxe o quê? Por que ficou tão famoso? Porque o vermelho, que é a tintura que se tira do pau-brasil, era uma cor que só os nobres poderiam usar na Europa, porque era o pigmento mais caro e mais raro. Aí, de repente, se encontra num país infinitos milhões de metros cúbicos de uma árvore que traz a tintura vermelha. Então, eu que não sou nobre, vou poder ter uma roupa vermelha também e vou passar por nobre por ter uma roupa vermelha. Então, foi um sucesso. Então, rapelaram o nosso Brasil. Olha, eu já derrubei na minha camisa. Ah, não é água. Você vai ficar manchado. Vai ficar manchado. Rapelaram o nosso Brasil, tirando esse pau-brasil, para dar esse tal status nobre. Então, o Brasil sempre teve muito essa coisa de levarem os nossos insumos naturais, as nossas matérias-primas em estado natural para fora e depois a gente comprar o que foi beneficiado de volta. A gente continua mais ou menos assim até hoje. Novas leis vieram, protegeram um pouco mais as madeiras e algumas outras minérios e coisas, mas a gente ainda tem muito essa coisa de sair a nossa matéria-prima direto para a Europa ou para o Japão, seja onde for. Legal. Ô, Carlos, eu queria entender um pouquinho a diferença dos projetos mais autorais, né? Porque, obviamente, tudo é autoral, né? Você faz um trabalho de arquitetura autoral, mas você tem uma diferença quando você tem um cliente ali te dando uma diretriz, um norte, um briefing, né? Mas eu vi muitas peças suas. Eu imagino que algumas dessas peças você fez porque você quis fazer, não tinha um pedido específico. Estou errado ou não? Não, tá certo. E eu queria entender, essas mais autorais, se tem um porquê isso. Se é, sei lá, preciso fazer isso porque eu vou mandar para prêmio porque isso é uma coisa relevante, ou vou fazer porque eu preciso experimentar coisas diferentes, ou é só pelo prazer de fazer sem o brilho. Eu queria entender de onde vem esse teu impulso. Tudo isso que você falou procede. Mas acho que a coisa que mais aconteceu, por exemplo, as exposições mais importantes que eu considero que eu fiz, que eu participei, né, em exposições individuais assim, foram em cima da reutilização de matéria-prima. Porque sempre existiu um conceito pejorativo, reutilizar madeira, como a peroba rosa, isso aqui tudo é peroba rosa que está aqui na sua mesa. Isso aqui é madeira de demolição. Demolição. Olha os pregos dela ali. Ó. Então você conhece bem a história. A gente precisou comprar um pé de cabra para tirar os pregos aqui. Então essas vigas, essas construções de galpões, de residências, tudo quando desmonta a gente reutiliza essa madeira. E sempre teve essa tal coisa pejorativa, esse cunho, fala, pô, parece móvel do Imbu, móvel de hippie. E eu falava, caramba, imagina, dá para fazer coisas absurdas. Então eu acabei fazendo várias exposições em lugares muito bacanas, em Paris, em Londres, em Nova York, em São Francisco, em Berlim, tudo que é cidade, com essas madeiras. E foram coisas muito bacanas, algumas peças únicas, algumas peças com tiragem limitada,
peças caras, porque eram peças que tinham uma carga horária muito grande de trabalho, de concepção, de desenvolvimento. E isso aí ajudou muito a conceituar o trabalho e a empresa, porque isso era uma expressão puramente artística de interpretação de peças utilitárias do nosso cotidiano, feito de uma maneira muito legal com essa reutilização da madeira. E tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro também, que é muito importante. Quando nasceu a empresa, ainda nos anos 70, partiu de 2 conceitos básicos. Primeiro, responsabilidade ambiental, escolha das matérias-primas. Segundo, responsabilidade social. Todo mundo da cadeia produtiva participa do lucro. 2 coisas mágicas, 2 coisas maravilhosas, só me trouxeram alegria, só me trouxeram prazer, só me trouxeram o resultado. Tem um escritório inglês, que a gente trabalha bastante com eles, e cada vez mais, e há 2 anos atrás fizemos um dos nossos maiores trabalhos, que foi um resort nas Maldivas, para esse escritório inglês, especificando muitas peças nossas. Falei, caramba, esses caras estão tão barato, né? Eles estão encomendando tanta coisa. Eu mandei uma mensagem. Por que vocês estão especificando tanto as nossas coisas? Só uma curiosidade. Eles falaram, primeiro, a gente gosta muito da estética do seu trabalho. Segundo, as madeiras são todas reutilizadas, vocês não estão cortando nenhuma árvore. E terceiro, todo mundo da cadeia produtiva participa do lucro. A gente não consegue comprar de outro. Eu não vou comprar da China, não vou que tem melhor preço, muito melhor que o seu. Não vou comprar do México, do Vietnã, não tem esse conceito. Então eu falei, nossa, esperei 50 anos para ouvir isso, porque desde o início é assim, e muita gente não entendia, mas hoje é uma coisa muito mais fácil de se tratar. Eu acho que eu vou mais longe, Carlos. Acho que muita gente deve achar que você era um idiota. Não é? É pior do que não entender. Tem um tanto disso. Eu acho que, assim, graças a Deus, isso está mudando muito, assim, sabe? Acho que eu tenho encontrado pessoas vêm aqui, que tem muito essa visão. Então você começa a ver isso mais e hoje as pessoas já estão olhando com o olhar certo para isso, sabe? Graças a Deus. Isso está mudando muito. Agora, eu queria entender um pouquinho como é que funciona a escala dessa história. Porque, assim, por exemplo, você faz uma peça personalizada, vai para um prêmio. Essa peça é única? Porque, assim, algum desenho teu acaba virando também industrial, eu imagino. Sim. Como é que funcionam as escalas? Tem peças que vêm de uma, tem peça que vem de 10, tem peça que vem de 1000, como é que... Então é o seguinte, tem uma coisa que é um prazer muito grande, que é um exercício de desenho, um desenho que tem base em design, arquitetura, e que tem uma base muito forte em arte, associado a uma marcenaria, ou seja, a maneira de construir, a técnica construtiva, também com muita arte, para gerar algumas peças que são ou únicas ou de tiragem limitada, que sempre tem a ver com alguma exposição, como essas que eu te falei, nessas várias cidades, esses vários lugares do mundo que a gente vê, inclusive no Brasil, obviamente. Então são peças assim que é um exercício que não existe, que nem você me perguntou, não existe um cliente com pré-requisitos. É coisa puramente minha, da minha cabeça, a vontade de fazer essas peças, a gente faz e vão para essas exposições. Então, é uma peça única, morreu ali. É uma peça que tem uma tiragem de 3, de 5 ou de 10, chegou no seu limite, para. Então, isso é uma parte do trabalho. Tem uma segunda parte, que no nosso ateliê, aqui em São Paulo, na Vila Madalena, a gente tem algumas linhas de móveis que a gente tem a marcenaria e produz. Então, a gente produz algumas linhas que a gente não consegue fazer uma quantidade enorme, monstruosa, mas a gente consegue uma produção bem legal. Então, são peças que estão em linha. Aí existe uma outra situação que eu sempre pensei, caramba, acaba sendo elitista porque acaba ficando tão caro, porque o processo é caro, tudo é caro. Principalmente para um país como o Brasil, né? Exatamente. Então, como que a gente faz para tentar melhorar valores? Eu precisava de uma indústria, mas uma indústria que estivesse alinhado com os nossos valores sociais, ambientais, tudo isso. Pô, procurei, achei. A Butsk, no Sul. E fizemos uma parceria. Então, eu desenho para eles e eles executam. Sempre com as madeiras certificadas pelo FSC, sempre com as matérias-primas todas muito corretas, com a parte social muito bem organizada, é muito legal, é muito honesta e justa. Então,
são esses frontes, sabe? Que você vai da peça única até uma coisa industrializada, mas produzida já, nesse momento, por outras pessoas. Imagino que acho que cada uma deve ter um retorno na tua cabeça, né? Porque a hora que você ganha escala também é legal, né? Porque você consegue ver ela mais pessoas acessando isso. Exatamente. Então deve ser muito legal Porque também. eu fiz a fábrica, chamava Fábrica de Cadeira São Paulo. Uma cadeirinha que eu desenhei, chamava Cadeira São Paulo, foi um sucesso. Esse é aquele que tem um kitzinho ou não? Uma que tem um assento redondo. Acho que deve ter uma imagem aqui. Vendeu pra caramba. Eu vendia no Toque Stock, vendia tudo que era lugar. Foi demais. E eu fiz a fábrica, mas É aí... um Lego, né? É um Lego. É bonitinho. E na hora que eu vi, eu tava virando um industrial. Eu falei, opa, preciso pensar. Fui pra Califórnia. Fiquei 1 ano e pouco lá. Foi tomar LSD lá. Não, já sabe que eu já nem tomava mais. Então fui eu, a Sibila, minha mulher, meus 4 filhos, fomos passar um tempo lá. Falei, não, preciso resolver se eu faço uma fábrica com um monte de funcionários e, sabe, uma coisa que vai ser grande no sentido de me ocupar muito tempo, ou que caminho que eu tomo. Então foi muito bom esse ano sabático lá. Essa Olha daí, aí, exatamente. que lindinha. Não, isso é demais. Isso aí eu... Essa vende ainda ou não? Vende. Ela tem uma história que é muito bacana, porque isso é dos anos 80, é de 82 essa cadeira. E ela tem a cara dos anos 80. Exato. E ela tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, o Brasil sempre exportou, voltamos àquela história, exportando a nossa matéria-prima. Sim. Vendendo mogno, que é uma das madeiras mais nobres do planeta, cortando uma árvore de mogno na Amazônia, tirando só a tora, que tem entre 8 e 12 metros cúbicos de matéria-prima valiosa, e largando uma copa da árvore que tem seus 8, 12 metros cúbicos de matéria orgânica de extrema qualidade jogada. Então já era um crime. Depois eles cortavam tudo em pés. Eles não usavam metro, sistema métrico, era sistema de pés. Por quê? Porque é para o United Kingdom. O United Kingdom comprou coisa, não tiveram não sei quantas colônias do mundo, estava acostumado, né? A gente, o nosso também, acostumado a ser colonizado, vendia a nossa madeira para o United Kingdom. Então eles iam nos amarrados, todos em pés. E aí era madeira prime, porque em inglês só compra madeira prime. E essa madeira prime, quando eles cortavam, sobravam uns pedacinhos curtos que eles sempre chamavam de short. Que para nós aqui era o short. Cadê os short? Os shorts estão ali. E os shorts todos mediam 50, 55 centímetros, as pecinhas prime da mais alta qualidade. Falando de ergonomia, uma cadeira, para você usar uma mesa, para você comer ou para você trabalhar, ela tem 45 centímetros de altura, o assento. Em referência a uma mesa que tem 75, 76 de altura. Então tem esses 30, 31 centímetros de diferença. Então, inexorável, qualquer coisa que eu for fazer uma cadeira para comer, para sentar para comer ou para sentar para trabalhar, tem que ter 45 de altura. Então, essa medida, eu não posso sair dela. Falei, já que eu não posso sair desse 45, esse 45 eu tenho que fazer um módulo disso. Então, o assento redondo tem 45. Esses quadros que formam a cadeira tem 45 por 45. O encosto tem 45 por 45, que vai nessa caixa quadradinha de 45 por 45 por 15. 3 caixas dessas formam um cubo de 45, 45, 45, que é o módulo do container. Então tinha todo um raciocínio de design para ser uma peça assim, quase que um commodity, sabe? Com um short, todo o resto de madeira que sobrava dos inglês e sabe, uma cadeira super brasileira, deu o nome da minha cidade, Cadeira São Paulo, e foi um mega sucesso. E vendemos muito. Acho que o Sesc tem mais de 1.000, acho que 1.200 cadeiras dessa. Tá lá. Que legal. Legal, muito legal a história. Agora, você também fez peças interessantes pra gente interessante, né? Você tem alguma coisa, você fez um sofá pro Paul McCartney, não fez? De onde surge isso? O cara vê teu trabalho, te liga pedindo uma peça, como é que funciona isso? Isso aí tem uma história muito engraçada. Isso aí é do representante a Espaço, é uma galeria muito bonita, é muito legal, em Nova York. Hoje está em Nova York, está em Miami, está em Los Angeles e está em Londres. Eles representam o meu trabalho, vendem super bem. Então, eu não vou saber repetir os nomes aqui de pessoas super famosas que têm minhas coisas. Tem vários, assim, uns puta famosão mesmo. É que, porra, o Sir aí fudeu, né? Não, o do Paul McCartney eu não vou esquecer nunca, porque tiveram várias coisas que aconteceram com o Paul. Primeiro, quando ele veio fazer um show no Brasil, tudo começou assim, que ele estava sendo patrocinado, parte do patrocínio, pela Audi Automóveis. E o Paulo Kakinoff, que depois virou presidente da companhia aérea, da Gol,
ele era o presidente, super jovem, ele era o presidente da Audi. E eu tinha feito um livro e eles foram um dos colaboradores, deram uma grana, um patrocínio para fazer o livro. O Paul McCartney veio para o Brasil, fez o show, e aí o Paulo me ligou, o Paulo Cacrão, falou, puxa vida, aquele livro é tão maravilhoso, quero dar um para o Paul McCartney, você podia fazer uma dedicatória? Eu falei, claro, imagina. Não. Claro, imagina, só que na hora que eu sentei, cara, é exatamente a minha geração, a tal da contracultura. Isso é a gênese da coisa. Para mim escrever aquela dedicatória ao Paul foi das coisas mais emocionantes, prazerosas, e mandei o livro para ele. Ele adorou o livro e adorou os móveis. Aí viu essa cadeira, que chama cadeira Astúrias, e pediu. E aí até houve uma brincadeira com a arquiteta dele, porque ele falou, olha, ele gostou muito, mas ele quer que faça o assento um pouco mais comprido. Eu falei, desculpa, não dá para mudar, porque tem um estudo de ergonomia, inclusive esse móvel está registrado, tem museus com ela, não tem como eu usar isso, vai ficar muito ruim. Ah, tá bom. Sumiram, demorou 2 semanas, voltaram. Não, a gente quer mesmo que aumente a profundidade da poltrona. Eu falei, então vamos fazer um trato. Tem umas 2 ou 3 palavras em Something, a música Something in the way she... Tem umas 2, 3 palavras que eu também não acho tão legal. Ele muda essas 2, 3 palavras e eu mudo o meu móvel. Então foi uma brincadeira, uma risada, foi genial. Ele acabou encomendando, que é esse móvel que está aí. E, enfim. Mas acho que ele deve ter, se chegou nele, ele deve ter te respeitado mais. O artista reconhece esse tipo de coisa. Não tenho dúvida. Mas, enfim, essas representações lá fora acabam apresentando o trabalho para muitas pessoas que têm essa projeção, essa visibilidade. Aí o trabalho, eu fico tão feliz, porque na minha gênese disléxica, canhoto, forçado, que fui lá em Mogi porque não entrou nas outras escolas, aquela coisa toda equivocada, eu falo, nossa, que legal, sabe? Os museus têm minhas peças, muitas pessoas conhecidas que teriam a opção de comprar tantas coisas por aí, como é que me descobriram? Comprar o que quisesse. Ele comprar o que quiser. Pega o exemplo dele, por exemplo, que ele compra o que ele quiser, onde ele quiser. Onde ele quiser ver, comprar, vai encomendar. Mandou o desenho. Está vendo que ele é curvo? Porque ele encaixa numa construção lá nos Hamptons, no Up North, New York, lá. Que é um muro de pedra, onde veio de lá um gabarito, sabe? Para encaixar isso no lugar certinho. Pô, o maior prazer desenhar uma peça especial para Sir Paul McCartney. Então, são histórias. Maravilhoso. Ô, Carlos, tem uma curiosidade, sem falar em valores, mas como é que se precifica isso? As coisas que são de linha, é bem mais fácil de precificar. Porque aí você tem que fazer um benchmark. Puta, se um móvel desse tipo custa tanto, tá ali na faixa, é isso ou não? Não, nunca. Então, me explica. Mas sempre foi o valor da madeira, o valor da matéria-prima envolvida, os insumos em geral. Tá, então você está pensando mais como uma fábrica. Você bota lá os custos todos, bota uma margem de lucro e acabou. Exato, é isso daí. Tá. É isso daí. Mas e no autoral, como é que você faz? No autoral, chuto. Eu invento, eu falo, esse móvel daqui não sai por menos de 32 trilhão de dólar. Tudo bem, mas eu quero saber assim, você já parou para pensar como é que você dá esse valor? É um feeling, é um sentimento, tem a ver com o esforço, tem a ver com o amor que você deu. Você já parou para pensar nisso ou não? Nunca parei para pensar, mas tem a ver com isso que você falou. É amor, é afeto, é respeito, é vínculo. Porque quando marcenaria é uma coisa danada. Eu vi que você tem umas ferramentas aí, você gosta disso. Nossa, a marcenaria, você cria um vínculo com o que você está fazendo, um vínculo afetivo muito poderoso. Para aquilo ir embora e ser trocado pela organização monetarista, ou seja, eu vou trocar uma peça que eu fiz por dinheiro. Por quê? Porque a organização é monetarista. Aí eu falo, bem... porque uma hora não ia caber mais nada na sua casa também, né? Exato, e porque eu também preciso de dinheiro e a coisa vira. Mas na hora que você entra nisso, eu falo, caramba, quanto que eu vou vender isso por quanto? Por menos de tanto não sai daqui. Então, esses valores dessas peças que são de exposição, de peças especiais, elas nunca foram feitas com esses cálculos industriais ou com cálculos de gastos, nada. Eu sempre chutei um número lá em cima e falei, ou é isso ou não interessa. E foi tudo vendido. Ô Carlos, a gente tem países que já tem um respeito muito grande na imagem de design, né? Alemanha, Itália, Escandinávia. Escandinávia.
Como é que tá o Brasil nessa história, hein? A gente tá conseguindo Tamo. subir a escadinha ou não? Nossa, a gente tem um nome muito forte hoje, nosso design brasileiro, principalmente nessa área de imobiliário, né? Eu estou falando mais na área de imobiliário, porque o design é uma coisa tão ampla. Sim. Nós podemos falar de design na aviação, na indústria automobilística. Design gráfico. Quando a gente fala de design do objeto e a gente pensa no mobiliário, o Brasil tem um nome potentíssimo. Eu diria hoje entre os 5, 8 do mundo. Existe um interesse tão grande. Existe alguma coisa sobre os vintages? Móveis antigos do Tenreiro, do Zanini Caldas. Pô, vale uma grana absurda em leilões em Paris, em Londres, em Amsterdã, na Bélgica. Impressionante. E a gente tem um nome muito forte. Então, acho que foi uma conjunção de alguns designers muito bons antigos que ficaram meio no limbo, meio abandonados, com uma geração nova que veio excelente. E os irmãos Campana, Sim. que tiveram uma projeção muito grande lá fora, principalmente na Itália, mas é mundial a projeção deles, que abriu muita porta para uma série de... para o olhar para as nossas coisas brasileiras, que não tem nada a ver com Escandinávia, por exemplo, que é uma coisa muito mais maravilhosamente linda, impecável, mas mais seca, assim. O nosso é mais sensualzão. Isso que eu queria entender, porque eu já vi a expressão, você fala sobre o DNA brasileiro. Você consegue explicar isso em palavras ou não? Olha, o DNA brasileiro é difícil explicar, mas eu te diria uma coisa assim, a mesma coisa que vamos falar de música, vamos falar de comida, vamos falar de design brasileiro, vamos falar de qualquer coisa nossa brasileira. Onde está esse DNA? Eu acho que o DNA está numa linguagem estética, numa sensualidade. Sensualidade eu digo o quê? Uma sensualidade... É tão legal você ver um móvel que tem umas formas mais soltas. São formas sensuais. Sensuais não sexualmente falando, sensuais pela sensualidade da vida, pelo prazer de existir. Como Niemeyer. Niemeyer. Eu acho que a gente consegue botar muito o nosso prazer de existir naquilo que a gente faz. O italiano tem muito isso, né? Quando você vê o italiano falando, fazendo a comida, aquela coisa, você vê que tem tanto prazer ali no conteúdo da coisa que influencia tudo. Eu acho que o design brasileiro tem esse DNA, sabe? Nós temos madeiras brasileiras muito características, nós temos influências muito fortes dos europeus que vieram para cá e dos africanos, porque os africanos trouxeram muito conhecimento. Eu acho que dos lugares mais legais de ver construção civil de madeira é na Bahia. E quando você vai ver, tem muito a ver com os africanos, a maneira deles de construir os saveiros, os barcos, as construções de residências, né, construção civil. Muita coisa que veio da África. Então, acho que essa mistura toda, junto com as madeiras que são endêmicas do Brasil, só existem aqui e são lindíssimas, as madeiras elas têm características muito próprias, cada uma. Os nossos índios, né, os índios nativos do Brasil, eles têm uma sabedoria incrível, porque eles sempre dão o nome para característica maior. Então, toda vez que você vê um nome, você vai saber... Tanto que toda criançada que nasce é tudo curumim. A criançada é tudo curumim quando é pequenininho, porque ainda não tem uma identidade. Apareceu um que é bom no arco e flecha, outro que é bom na pescaria. Opa, ganhou um nome, porque apareceu alguma coisa da identidade. As nossas árvores são assim, você pega uma itaúba, ita, pedra, uba, madeira. Madeira dura que nem a pedra. Então tem a ver com dureza, tem a ver com cor, tem a ver com... Com resistência específica. Você pega um cedro que é super levinho, a gente exporta quase tudo para construção naval. Porque ela é boa, ela resiste muito à água salgada, ela é leve pra caramba, o que é bom para embarcação. Já a Itaúba, que também vai para construção naval, é para estrutura. Ela é ótima para água salgada, ela dura um absurdo. Então, as características das madeiras, sabe, cada uma tem uma. Por isso que o bom marceneiro, o bom designer junto com o bom marceneiro vão saber escolher a madeira certa para aquela função. Legal. O cara tem um quadro aqui no podcast que eu falo dois nomes ou duas expressões. Você escolhe um e explica se quiser, tá bom? Niemeyer ou Burle Marx? Puxa, tão difícil de escolher, cara, porque eu acho que... Essa é a graça. Essa que é a graça? Puxa vida, talvez o Niemeyer é mais brasileiro do que o Burle Marx, e o Burle Marx mais... Puta, tem uma arte no Burle Marx. Eu fui ver uma exposição dele no Rio, na Casa Roberto Marinho, o Instituto Marinho, não sei como é que chama.
Putz, eu fiquei tão chocado de ver as pinturas dele, as esculturas. E exatamente, eu vi o link do grafismo dele com os jardins que ele faz, daí a paixão dele pela vegetação brasileira. E, enfim, é difícil. Ao mesmo tempo, eu vivi um tempo em Brasília, quando criança, quando Brasília foi feita, que mudou a capital, que meu avô era ministro, mudou a capital para Brasília, e fui para Brasília e vi tudo, nadei no Palácio Alvorada, andei por aquilo tudo, eu ficava, como criança, completamente chocado de ver aquilo tudo. E depois, com o tempo, quando o Oscar Niemeyer me mandou as plantas do Palácio Alvorada para eu desenhar toda a área de jogos. Eu vi uma foto. O mobiliário do Palácio Alvorada é o que fiz, desenhei especialmente para o Oscar Niemeyer, para o Palácio Alvorada. Falei, caramba, olha as voltas que o mundo dá. Então, desculpa, não sei como vou tentar... Me viro. As duas coisas dessa importância tão grande assim. Eu tenho que ficar com um, assim como parceiro? Escolhe. O que o coração puxa? É difícil, porque... você me botou numa enroscada. Essa é a graça. Eu tenho que falar um nome, eu vou falar do Oscar Niemeyer. Boa. Mas isso não quer dizer que ele seja a mais do que... Não, de jeito nenhum. Vou te dar uns mais fáceis então, tá? Frank Gehry e Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Por quê? Mais orgânico, mais natureza. Mais vínculo com a vida animal, com a vida atávica, sabe? Eu gosto mais, assim, eu tenho mais empatia. O Frank Gehry é legal pra caramba. Os dois são maravilhosos. Os dois são maravilhosos, mas o Frank Gehry é super intelectualizado e o outro tem um tanto mais, assim, do animal homem, sabe? Charles e Ray Eames ou Irmãos Campana? Puta vida, você me bota em cada enrosco, Essa é a graça, cara. Caramba, mas então eu vou falar dos dois. Posso falar dos dois? Deve. Primeiro, Charles Eames, se eu for na minha casa, que é quase todos os móveis que tem, fui eu que fiz. O protótipo, tudo foi parar em casa. Mas a poltrona que eu sento todo dia para fazer minhas coisas é uma Charles Eames. Inclusive ela foi referência para um monte de coisas para mim, porque eu gosto daquela postura, daquela ergonomia. Fui ver a produção dela, maravilhosa. E ela não envelhece, né, cara? Ela não envelhece, ela é atemporal, é aquela coisa maravilhosa. Então, eu adoro qualquer coisa do Charles Eames, eu tenho uma paixão absurda. Quando a gente fala dos irmãos Campana, é uma coisa completamente diferente. Eles não têm... os Campanas nunca tiveram essa coisa do olhar industrial, que o Charles Eames tinha. A poltrona do Charles Eames é produzida no mundo inteiro, em produção industrial. Não é barata, mas inclusive as cópias. Inclusive as cópias. Os Campanas estão numa constante... Perdemos o Fernando, né? Foi ano passado ou retrasado? Foi? Não, agora. Acabou de ser. Faz pouco tempo, né? Foi na pandemia, não foi agora na pandemia? Foi agora, há pouquíssimo tempo atrás. E os irmãos Campana, eles têm uma coisa muito bacana de uma criação completamente fora dos padrões, assim, eles conseguem alcançar... São muito fora da caixinha, né? Muito fora. Eles alcançam resultados completamente brilhantes, lindos, formaram equipes, ensinaram, capacitaram muita gente, espalharam o trabalho pelo mundo todo com uma linguagem brasileira internacional. Não é uma coisa, não estou falando um trabalho étnico brasileiro, é nada disso, não tem nada a ver com os nossos índios, não tem nada a ver com a nossa gênese portuguesa ou seja lá o que for, ibérica. Tudo isso existe, mas não é isso que calca. O que aparece é uma coisa muito mais internacional no sentido de questionamento, de escolha de matérias-primas, de reciclagem, que eu falei, capacitação de grandes grupos de estudantes. E os resultados vão aparecendo no mundo todo. Na Itália eles têm assim você vê essa imagem que está aqui, que barato? Isso aqui é uma cadeira da Atom. A Atom é essa tal empresa que eu tenho com o Diego, né? Uhum. Que faz essa roupa, que a gente faz um monte de objetos, imóveis, inclusive. Pode ser mais cadeira do que isso? Eu falo, mas puxa, cadê a criatividade? Não sei onde está. Ela é uma cadeira feita com tubo. Mas ela tem uma identidade forte. Ela tem. E ela tem coisas... Ela, ao mesmo tempo que ela é uma cadeira muito simples, ela tem uma identidade muito forte. Se você sentar nela, você não vai acreditar. A ergonomia é uma das coisas que eu mais gosto de ergonomia, né? Eu gostei que ela é de metal, para mim é bom isso.
a relação do corpo com o objeto, né? As madeiras são todas reutilizadas. Vai me aguentar. Esses tubos, aí você vê que embaixo tem madeira para encostar no chão, Sim, para muito quando você bonitinho. arrasta, não ter o barulho do metal no chão, ou plástico que eu não queria. Então, é a própria madeira reutilizada. Bem, isso aí foi só um disfarce, porque eu tenho que resolver entre Campana e IMSS. Como tem os irmãos brasileiros aí, acho que dá pra pular esse. Eu geralmente quando eu falo os nomes, eu não falo nomes de brasileiro, porque... Porque daí, pô, aí mora no é coração, enrascado. né? Eu conheço bem eles, É. tenho uma puta admiração e uma Não, eles amizade. são... O trabalho deles, eu não conheço eles pessoalmente, obviamente, mas o trabalho geniais. deles é maravilhoso. E foi uma perda mesmo, né? Foi. Ele morreu jovem, né? Morreu jovem. E muito bem. Eu quero entender mais seu processo criativo agora, tá? Tá. Então, primeira coisa que eu queria entender é o seguinte, você Eu já tô, deu... eu tô comendo aqui de monte, hein, meu? Mas é pra comer, Tá bom pra essa é a caramba. graça. Eu queria entender, porque você já falou uma coisa muito legal da madeira, que já diferencia ela de tudo, que é o fato dela crescer, né? Tipo, Fontes renováveis. ela é renovável, ela cresce, né? As células se multiplicam na madeira, né? Mas a madeira tem uma magia. Eu queria chafurdar um pouco mais nisso. Eu queria entender, na tua visão, por que a madeira é tão mágica? Porque não é só isso. Não, mas não é só isso. Mas, por exemplo, nós estamos aqui, você gentilmente trouxe essas comidas deliciosas. Eu não, quem mandou foi a Cold Smoke, né? Cold Smoke, obrigado, Cold Smoke, e obrigado você que está me oferecendo. Das primeiras coisas dessa comida, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro. Na hora que eu cheguei ali perto da mesa, eu senti o cheiro e falei, nossa, que cheiro gostoso. A madeira tem isso. A madeira é uma matéria orgânica, que já é uma coisa muito... O contato com a matéria orgânica é muito diferente do que com o mineral, com o metal. Então, ela tem um tato gostoso, ela tem cheiros que variam de essência para essência. Se pega uma cabriúva tem um cheiro, se pega um cedro tem outro, se pega um mogno tem outro. Então, elas têm uma identidade através do cheiro, através da cor, através da fibra, através da resistência, que daí a gente pode ir lá para o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, e vai lá falar com o Dr. João, que ele tem lá uma xiloteca, né, que é como se fosse uma biblioteca, só que é xilo, é madeira. Então tem todas as madeiras catalogadas, e lá você vê as fichas da madeira, você fica surpreso de ver que uma tem a densidade, um cedro, 0,550, 0,600, a água é 1. Nós estamos falando de 0,600. Ela boia bem pra caramba. Você chega numa aroeira, é 1,2. Ela afunda que nem um prego. Então, são tantas características diferentes, são tantas cores e tantos cheiros e tantas maneiras diferentes de trabalhá-la, porque cada madeira exige um tipo de trabalho, um tipo de ferramenta. Então, eu acho que tudo isso é muito sedutor. Sabe uma coisa que pra mim mais, assim, além de tudo que você está falando, obviamente, que a gente percebe, mas pra mim uma das coisas mais fodas da madeira é a temperatura. Concordo totalmente. Ela é quase igual a gente, assim, sabe? Você não... Diferente de um metal que ou vai estar quente ou vai estar frio, mas sempre vai estar diferente de você. A madeira, a sensação de que ela está sempre igual a gente. Mas isso que você está falando é muito verdade, Cava, porque você sabe que essas casas eu projeto, arquitetura e construo. A maioria das... Putz, isso aqui é genial, essa cadeira é das coisas, das peças que eu mais gosto. Sabe o que me lembra muito isso? Espero que você não se ofenda. Não. É muito Nintendo isso. Nintendo, olha que barato. E, cara, eu não conheço Nintendo, eu não sei, eu nunca brinquei com isso. Depois se você olhar a volta, você vai entender como isso é um elogio pra mim, tá? Porque tem muito... Aliás, tô sentindo falta de um bonequinho, acho que caiu ali. Mas enfim, pra mim é muito Nintendo A gente isso. já volta já no que a gente estava falando, só quero falar um pouquinho sobre essa cadeira. Essa cadeira, por exemplo, é uma das peças de exposição. Foi uma tiragem de 10 e uma exposição que inicialmente foi em Nova York, depois essa peça acabou indo para outros lugares. E é de perobinha do campo, reutilizada da desmontagem de um galpão na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A perobinha do campo, olha para você ver, a gente está falando de madeira, né? Só para você entender, perobinha do campo é uma madeira praticamente extinta, que só se encontra na Mata Atlântica, naquela região do norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Ela tem na composição química natural dela lepacol.
O Lepacol é um cristalzinho psicodélico e quando você corta ela na máquina, voam os cristalzinhos, você voa, parece uma coisa psicodélica. E o Lepacol não deixa passar radioatividade. Então as salas, dizem isso, eu nunca pude comprovar, mas dizem que as salas de Angra 1 e Angra 2, as salas VIPs lá dos Mangangão, é revestida de perobinha do campo para evitar que passe a radioatividade. De qualquer maneira, é uma madeira, dá para você ver pela imagem, que é uma madeira lindíssima. Então eu fiz essa cadeira, essa poltrona, que é assim um estudo de ergonomia para ser o mais confortável possível, sem almofada. E ela parece mesmo ser muito confortável. Ela é extremamente confortável e extremamente sensual. O toque dela é altamente tesudo. E atrás eu botei todos esses espinhos. Então isso aí, a vida inteira eu pesquei de mergulho e de linha, né? E quantas vezes, e os bichos, e os cachorros, e por aí afora você vê que, puta, aquela barriguinha cor-de-rosa, aquela coisa tudo bonitinha, você encosta, sempre tem alguma coisa que pode te machucar, sempre tem uma defesa. Inclusive, até brincava que isso aí tem a sensualidade, a beleza de uma mulher e também tem essa defesa, né? Que a mulher é forte, né? Ela é muito forte, ela tem essas coisas que pode facilmente nos machucar. Nós somos mais bobão, a gente acaba se machucando. Então, é toda essa relação com a natureza, sabe? Toda essa relação com o mato, com o mar, com a vida, com a existência, está muito colocado nessa cadeira aí. Então, foram feitas 10, fez assim, e foi. Muito maravilhoso. Muito boa história, porque eu quero entender melhor seu processo criativo e isso é uma explicação maravilhosa do... Isso, você vê como isso é um insight completamente intuitivo, purista no sentido de não intelectual, porque ele uma coisa que vem e que você faz, e muito experimental, porque se eu te mostrar o desenho que eu fiz dessa poltrona, é um desenho muito simplão, é um croquis, onde tem a ergonomia toda muito correta, porque é o resultado de um estudo, mas ele é muito pouco intelectualizado. Isso eu fiz com o Toninho. O Toninho foi chefe de oficina durante anos e anos e anos no meu ateliê. Ele já, infelizmente, morreu, foi um amigão meu. E fizemos muitas coisas juntas. E essa poltrona, a gente fizemos assim, cada peça dessa é feita no torno. No torno? No torno, essas pecinhas torneadas, você diz os espinhos. Os espinhos. E espetado ali, sabe? Tá. Então tem uma coisa tão legal, construtiva. Depois ainda tingir de preto, aí de escuro esse fundo. E o resto é essa perobinha que é dourada, que é essa cor maravilhosa. Não, muito, muito lindo. Agora, você falou que você fez um rafizinho, né? Como é que é teu processo na prática? Você pensa o objeto, você rabisca no papel, você vai para madeira e volta. Tem uma lógica isso ou não? Tem uma lógica. Eu sempre fui um mau gráfico. Nunca fui um grande desenhista. Hoje em dia gosto até mais do meu desenho, porque eu acho que também, depois de tantos anos desenhando, o desenho saiu mais à vontade. Mas então, sendo dessa maneira, eu sempre desenhei no papel milimetrado, que é uma coisa super cartesiana, o papel milimetrado, e mesmo que eu faça um desenho solto, que nem se fosse um desenho do Oscar Niemeyer, ele está sobre uma retícula que me permite construir o desenho. Então, o papel milimetrado sempre me ajudou muito, eu adoro, até hoje eu desenho papel milimetrado, tudo, arquitetura, móveis, tudo que eu faço é em cima do papel milimetrado, porque ele tem essa malha, sim, que sabe? Te ajuda que me ajuda muito, me orienta no desenho. Aí você faz o desenho, rabisca, joga fora, volta ou faz de uma vez? Faz de uma vez. É bem difícil, Em geral é tudo de uma vez. E quando você sai desenhando, antes de você desenhar, já está na tua cabeça o que vai fazer ou não? Não, vai saindo ali. É uma coisa bem... Isso é muito característico. Essa pergunta que você está fazendo é bem louca, porque é muito característico de mim, das minhas coisas. Eu falo, nossa, puxa, preciso escrever um texto. Me pediram para escrever um texto. Aí meu filho pediu, precisa escrever um texto para Atom. Eu não tenho ideia o que eu vou fazer. Sai um resultado que eu nunca imaginava que ia por aquele caminho. Como aqui a nossa própria conversa, sabe? A coisa não tem um roteiro. A coisa não tem direcionamentos, pré-requisitos ou programas. A coisa vai indo. Então, a arquitetura segue sempre um programa, o programa do cliente.
Ele fala, pô, eu quero 4 quartos, quero um tanto banheiro, quero uma sala junto com a cozinha, quero isso, quero... Ele me passa um programa. Mas em cima desse programa eu sinto uma tremenda liberdade de organizar esses espaços da minha maneira, que é o quê? Eu interpretando graficamente, arquitetonicamente, o que o cliente me pediu, eu quero fazer o que ele quer, e não o que eu quero. Legal. Aí feito o desenho, obviamente você tem uma equipe grande hoje, mas aí você vai fazer um protótipo. Sim. Esse protótipo tem um vai e volta? Não? Puta, não ficou tão confortável? Olha, em geral não tem, e às vezes tem uns que emperra e vai, faz 2, 3, 4 vezes. A coisa mais difícil de fazer são assentos. Tanto que o próprio Paulo Mendes da Rocha, com quem eu trabalhei, né, fui estudante lá, olha que bonito isso, lá no Sesc. Lindo, lindo, lindo. E é de uma simplicidade que é impressionante. Que são as coisas mais difíceis, acho. Pois é, essas peças Você sabe aí... que tem uma frase muito famosa, não vou saber de quem que falou, mas não vou lembrar, porque minha cabeça está muito esquecida ultimamente, nos últimos 40 anos. Mas que diz assim, pô, eu não tenho tempo de escrever pouco. Porque é difícil você simplificar. E eu acho que no design é mais difícil ainda. É super difícil. E isso daí que você está vendo é uma síntese, tanto essa mesa quanto essas 2 poltronas, a de balanço e a fixa, tá aí os meus campeões de venda no mundo, tá aí as peças mais copiadas no mundo, a tal ponto que me obrigou a arrumar um advogado. É mesmo? Coisa que eu nunca quis fazer, mas fui obrigado a entrar numa coisa litigiosa, que é muito chato. Enquanto estava lá o seu Benedito copiando 4, 6, 8 poltroninhas dessa lá em Minas, um marceneirinho de fundo de quintal, eu estava na minha, deixa ele, não tem problema. Agora, na hora que é uma homenagem. É uma homenagem. Na hora que uma empresa grande, americana, faz o avesso do conceito, que isso aí é o que é isso daí? Isso aí é madeira reutilizada, todo mundo que produz participa da mão de obra, os insumos industriais estão fora. É uma coisa assim, tem tanto conceito correto. De repente, uma empresa americana compra madeira praticamente e totalmente legal na Indonésia, leva para a China ou para Vietnã, a mão de obra escrava barata, e depois vai vender tudo nos Estados Unidos e ainda cita meu nome. Eu falei, porra, meu. Aí muita cara de pau. Muita cara de pau. Eu falei, não, esse tipo de gente não cabe, sabe, nesse processo. Não dá. Fez bem. Agora, que você falou de assento é mais difícil. Será que é por isso que a cadeira é meio que o símbolo do design ou não? Ah, com certeza. A cadeira é uma peça bem difícil. O Mies van der Rohe falava isso. Todos os grandes arquitetos sabem, o próprio Paulo fala, né? O Paulo tem um discurso grande sobre esse negócio da cadeira, a dificuldade que é desenhar uma peça dessa. E realmente é a peça mais difícil e é a que eu tenho mais atração, mais... sempre gostei. Putz, se for no meu ateliê, você vai ver que tem infinitas poltronas e cadeiras que eu sempre fui fazendo os protótipos e estão lá como referência. Legal. Mas você estava falando do vai e volta, falou, putz, às vezes esse assento não tem jeito. Você estava comentando do processo de prototipagem, de testar e volta, e falando da dificuldade do assento. Olha, é a dificuldade de acertar, às vezes, porque na realidade o processo é o seguinte, digamos que você, vamos dizer que no caso de uma poltrona, você seja um cliente e que você quer alguma coisa. Você podia chegar para mim e falar, Carlos, eu tenho meu programa aqui, eu atendo aqui nessa mesa, e a gente come aqui também, eu queria uma poltrona super gostosona, um pouco mais inclinada, com o braço dessa altura, porque eu tenho essa altura da mesa, quero que entre embaixo. Ela pode rodar ou ela pode ir para trás. Você me passa os seus pré-requisitos. Aí, o que eu vou fazer? O processo do trabalho é você partir da ergonomia, que é essa tal relação do corpo com o objeto. Aqui tem ergonomia, ó. Aqui tem ergonomia. A ergonomia do copo eu entendi quando eu fui morar na Califórnia, que eu que tinha que lavar as coisas o tempo todo. O primeiro copo que eu peguei quebrou, pum. Ele não era assim, inclinadinho, ele era reto. Botei sabão, ele escapou da minha mão. Eu falei, pô, para mim hoje, se eu for desenhar um copo, qualquer copo abre para cima, porque fica mais fácil de lavar. Isso tem a ver com ergonomia. Então, eu vou partir da ergonomia. Toda essa relação do seu corpo, de quem for a pessoa com o objeto, tem que estar correta. Então, eu vou fazer os ângulos, as coisas que eu já sei por
ter feito tantas mil vezes na minha vida, qual é a maneira certa. Aí que eu encontrei isso, eu tenho que saber como que eu vou construir isso. Então daí tem uma técnica construtiva. A mais correta para segurar essa postura, essa ergonomia, essa maneira correta de você sentar. Então nós estamos partindo de ergonomia, estamos indo para uma técnica construtiva, a elaboração, a marcenaria em si, e a estética é um resultado final disso. Então a estética acaba ficando muito interessante e muito verdadeira, porque a base é muito concreta e muito verdadeira. Então acaba sendo simples. Quando eu fiz as primeiras cadeiras que eu fiz na minha vida, ficou cadeira a cadeira. Eu falei, caramba, pô, eu que fui doidão, contra a cultura, eu queria todo o meu conteúdo, tudo aquilo que na hora de fazer a cadeira não aparece cadeira. Fiz a cadeira estrela. Então, aí botei aqui, falei, vou botar um símbolo da minha geração. Aqui botei uma estrelinha vazada no encosto. Aí todo mundo viu, adorou, ganhei o prêmio do CNPq com essa cadeira. E eu fiquei tão feliz, e daí na hora que o Dr. Clodoaldo Pavan, que era presidente do CNPq, no prédio da Fiesp, foi falar e falou, Carlos, ele e o doutor, lembra que era o Dr. José Mindlin? Acho que não. Ele foi presidente da Fiesp, os dois falando, me entregando o prêmio. E foi tão legal, ele falou, olha, você fez uma cadeira, que ela é muito cadeira, mas de alguma maneira ela é muito especial. Tem essas réguas flexíveis atrás, tem essa estrela muito bonita vazada. Você mostrou aqui uma qualidade incrível. Então, e ele com o prêmio na mão, ele não me entregava. Falou, peraí, já vou te entregar, você vai ter que ouvir um pouquinho. Eu falei, o que foi? Ele falou, você mostrou uma qualidade que agora a gente sabe que você tem uma responsabilidade, cara. Você é um molecão, você está começando, você tem uma responsabilidade. Você tem que tocar profissionalmente esse trabalho para frente em função do Brasil, em função das indústrias do Brasil e da qualidade que você vai entregar para o povo brasileiro ou para quem for. Nossa, eu fiquei com o olho cheio d'água, cara. Aí recebi o prêmio, eu falei, caramba, será que tem tudo isso na minha cadeira? E tinha. E era uma cadeira a cadeira. Como essa aqui também, ó, essa é uma poltrona a poltrona. O que tem de tão inventivo? A madeira é reutilizada, o braço é preso atrás, não vem até o pé, então eu posso virar para cá, minha perna abrir para cá, para lá, que não bate no pé. Então, as pessoas sentam e falam, nossa, que delícia, como é confortável, e a estética é tão simples e é bonita. E é isso, é mais ou menos por aí. Muito legal. Escuta, quando você olha as tuas peças, depois de terminado, ainda dá vontade de mudar alguma coisa ou não? Não. Ou terminou? Terminou. Cada uma tem seu começo, meio e fim, cada uma tem a sua identidade, tem o seu momento, foi quando criada, que não volta. Essa daí, por exemplo, chama poltrona Paraty, a mais gostosona de todas, a mais relaxadona, e ela chega a lembrar uma cadeira americana, chama Adirondack, acho que é isso o nome. E aí o representante lá em Nova York falou, a gente não quer essa cadeira porque lembra uma cadeira americana que tem muito aqui, o pessoal vai achar que é cópia. Eu falei, pô, então que se foda, meu. Essa aqui nasceu assim do âmago, sabe? Da maneira mais pura, não tem cópia de nada. Aí devagarzinho foi indo, hoje vende pra caramba lá. Então é assim. Mas acho que tem também o lance do teu nome. As pessoas... Se você fizesse só essa, é uma coisa. Quando você tem todo o teu histórico e a originalidade, é mais difícil do cara olhar e falar isso aqui é uma cópia. Mas eu mesmo caí nessa cilada, porque nesse começo que eu estava fazendo essas primeiras peças, eu olhava e falava, caramba, que dê eu? Que dê a minha contracultura, que dê o meu conhecimento. A cadeira virou cadeira, o sofá virou sofá, a cômoda são gavetas com puxador. Que aí até a hora que apareceu, eu já tinha feito 10, 15 peças, comecei a ver que existia uma linguagem. Existia um fio condutor ali que todas passavam pelo mesmo processo de ser simples, de ser óbvia, de funcionar bem, de usar a matéria-prima da maneira correta, de usar a técnica construtiva da maneira correta. Começou a aparecer uma identidade. Hoje, que tem 50 anos, tem não sei quantas peças feitas, na hora que você bate o olho, você entende muito bem. Ô Carlos, talvez tenha as duas situações, mas como é que você escolhe o material e desenho? Você faz o desenho, depois você pensa no material, você pensa no material, depois faz o desenho, as duas coisas? Arquitetura ou design imobiliário? Vamos começar no mobiliário. Olha, eu
fui ficando cada vez mais sem escolha com os materiais. Porque os materiais corretos ambientalmente e que estão dentro de um processo correto, eu não tenho acesso. Não existe. Então a madeira reutilizada, que o gringo chama de reclaimed wood, e o francês chama de bois de récupération, e nós chamamos de madeira reutilizada, que é isso que você está vendo nessa foto, isso é tudo peroba. Você vê nessa foto, aqui é marca de prego, ó. Marca de prego, marca de batida de ferramenta, não faz mal. Não, eu gosto, olha a minha mesa. Tá tudo documentado aí. Tá toda ferrada, é lindo, eu acho. Lindo, e o acabamento é muito sofisticado, o toque é muito gostoso. Então, o conforto meu, de alma, de coração, só vem com essas madeiras. Então, é o que eu uso. Tá bom, e na arquitetura? Na arquitetura também, eu tento buscar o máximo possível essas madeiras. Tem vezes que a gente não consegue para tudo, então a gente vai buscar quem tem a madeira com uma origem. Não, tudo bem, mas eu quero saber correta. o seguinte, quando você olha para arquitetura, por exemplo, óbvio que estou generalizando que são muitas coisas dentro do trabalho de arquitetura, mas vem primeiro o desenho, aí você vai buscar um material, ou vem o material depois você faz o desenho? Não, vem o desenho e o material junto, em geral essa concepção está junto, mas ela não é rígida no sentido, a coisa da forma, do resultado, sabe? Ela tem um jogo, pode ser de alvenaria, de tijolo, pode ser de madeira, pode. Então, como a madeira é uma matéria-prima muito cara, muitas coisas que eu estou fazendo, eu estou misturando bastante com a alvenaria, as partes que fazem mais sentido, como dormitórios, por exemplo, porque a madeira não tem um isolamento acústico tão legal. Mesmo fazendo paredes duplas e botando lã de rocha, que é um isolamento térmico e acústico, não é suficiente para ter tanto isolamento acústico como alvenaria, tijolo. O isolante é massa, sabe? Precisa de massa. A madeira não tem tanta massa assim, né? Sei. Carlos, quem é o melhor cliente e quem é o pior cliente? O melhor cliente é aquele que sabe o que quer, é respeitoso com todo o processo, é respeitoso com ele, né, com a casa dele, porque a casa é o shelter, é o abrigo, né? É o abrigo que todos os animais têm. Todo mundo tem o seu, um fica numa toca de pedra, outro numa toca de madeira, outro constrói seu ninho, ou seja, o que for. Então, essa coisa do abrigo é super importante. Se o cara entende, a pessoa, homem, mulher, seja quem for, entender que nós vamos construir o abrigo dele e que o ser humano é um bicho muito sofisticado, então, dentro desse abrigo, pode ter geladeira, Viking, se o cara quiser, pode ter uma bancadona com uma madeira linda, porque ele gosta de cortar as coisas ou dele trabalhar ali, pode ter o banheiro, mesmo pessoas, às vezes, muito ricas, mais excêntricas, falam, não, eu quero um chuveiro para mim, um chuveiro para minha mulher, eu quero uma privada para mim, uma para minha mulher, começa a ir por um monte de coisa que eu estranho. Eu estranho pra caramba, porque eu volto sempre para esse bicho, sabe, que nós somos. E que muitas vezes o excesso de dinheiro atrapalha esse bicho. Então eu não estou dizendo que a gente tem que ser rústico, animar, sabe, total, mas não podemos abandonar também, não podemos ir só para a intelectualidade e pelo poder da grana, porque senão você vai ficando muito distante do prazer da existência. Isso vai te distanciando do prazer de existir. Você acaba dependendo de uma adega que tem que estar 2 graus, de uma piscina que tem que estar tantos graus, da outra, da empregada que você não quer ver a cara que passa por um céu. É tanta coisa. Fala, caramba, isso não é morar. Morar é outra coisa. Então, quando um cliente, ou uma cliente, seja quem for, sabe o que quer, tem esse entendimento, tem essa delicadeza na relação, é muito mais fácil de você projetar, de você desenhar e ter fluidez nesse relacionamento, porque é muito difícil para o arquiteto. O arquiteto, ele mexe com coisa muito íntima. Digamos, se você fosse meu cliente aqui... Quem dera. Quem dera, tomara. Um dia. Já. Um dia. Então, Cava, eu vou ter que saber tudo, sabe? Os hábitos, o uso da cozinha, o uso da sala, banheiro, quarto... vou entrar mesmo muito na intimidade da sua vida para eu poder acertar no que você quer. Quanto mais eu souber de você, mais eu vou poder projetar aquilo que vai ser muito prazeroso, muito fácil, muito utilitário e, ao mesmo tempo, muito artístico. Tem que ter essas coisas todas juntas.
E você entra nesses detalhes todos ou não? Você falou, Sim. por exemplo, entender como é que você usa o banheiro. Puta, é entender como você usa o banheiro. Tipo, Você tem um amigo meu, não vou dar o nome aqui, mas assim, tem um amigo meu que só consegue fazer cocô pelado. Então, 100% pelado. eu sou assim também, e ele sabia? vai, e Eu ele vai, gosto. e ele vai fazer, ele faz cocô no trabalho. É época difícil, né? Aí ele pediu pra colocar um ganchinho no... Pra ele tirar a roupa. Pois é. Tem gente que gosta depois de fazer o número 2, se lavar. Entendi. Tem gente que não faz a menor questão, E só tudo usa isso papel. vai fazer muita diferença óbvio, na já arquitetura. pensou se o cara tem o hábito, fala, pô, eu gosto de tirar a roupa, sentar lá, fazer meu número 2 sossegadão, depois eu gosto de lavar a bunda, e sabe, me secar e botar minha roupa. Pô, eu tenho alguma coisa contra isso? Pelo amor de Deus, é o hábito do cara. Eu preciso responder a isso. Se eu não souber disso, eu não sabe, o cara vai ficar faltando, vai ficar... Então nós estamos falando de uma coisa super pontual assim, mas isso está na cozinha, isso está... Eu sei que é caricato quando É. a gente fala do banheiro, mas eu queria entender... Mas é bem isso, os armários, as gavetas, os visuais, tudo. Então, quanto mais informações você tiver do cliente, seja ele pessoa física, seja ele uma coisa institucional, pessoa jurídica, seja o que for, puta, fazer um prédio, sabe, fazer coisas para que não seja uma residência, não é mole, sabe? Você tem que ter muita informação. Isso você tem feito também ou não? Escritórios? Eu fiz restaurantes, fiz vários restaurantes. Escritórios é mais raro de fazer, porque as pessoas não me procuram, porque sabem que eu não sou um cara de escritório. Eu não tenho escritório, não sou um cara de escritório é o escritório. Exatamente. É a montanha, é o mar. Eu não tenho esse hábito de escritório. E a gente tem que saber... Puxa vida, não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tenho a vivência. Pô, a mesma coisa que chegar um dentista. Pô, Carlos Mota, eu sei que você desenha a cadeira super bem, precisava que você desenhasse uma cadeira para o meu escritório, para o meu consultório, uma cadeira odontológica, com a luz, com não sei o que. Eu falei, vou ter que morar 6 meses dentro do seu consultório para ver como é que funciona. Porra, mas faria um puta sentido. Pois é. E eu teria que ficar lá um tempão entendendo como ele trabalha, de que lado que ele vem, de onde que está vindo a luz, faria um para onde que ele vai. puta sentido. E é muito legal tudo isso, absorver essa vivência, esse conhecimento para poder propor. Porque senão... Eu iria nesse dentista fácil. Hein, Mandíbula? Só pela cadeira, cara. Nossa, Só pelo conforto. Que delícia ouvir isso. Cara, que Mas maravilha. é barra, meu. A mesma coisa que, pô, vamos desenhar uma canoa. Pô, o que você sabe do mar? O que você sabe de remar? Vai remar em pé, remar sentado? Sabe, você está indo para o mar, para o lago? Sabe, você precisa ter tanto conhecimento. Faz um baita sentido o que você está falando. Exatamente, senão não dá para me meter. Então, quando você me pergunta de escritório, é a mesma coisa. Eu nunca fui um cara de escritório, não gosto de escritório. Mas vou te falar uma coisa, talvez seja o momento certo de você fazer. Um escritório? Porque os escritórios precisam ser revistos. Mas isso está acontecendo aí, por causa da pandemia. Teu olhar virgem pode ajudar muito. Mas você sabe que um pouco disso acontece, Cava, com o negócio da pandemia, as coisas mudaram. Por exemplo, eu moro lá na Mantiqueira. Você não sabe que tem gente mudou para lá, inclusive com filhos. Por quê? Porque começaram a trabalhar em casa, começou a dar certo. Os filhos fazendo escola pelo computador, começou a dar certo. De repente, teve que aparecer uma sala de mídia que não existia. Sim. Porque o cara não vai ficar na sala, com a cozinha, fazendo barulho, com o outro tocando piano, estudando, não. E não é no quarto. Então é uma sala que tem monitor grande, que tem internet ótima, que tem, sabe, cada um com os seus equipamentos. Então acabou virando uma coisa assim nova na arquitetura, que tem a ver com um tal do escritório, Sim. sabe, que não existia. E a própria casa, né, mudou também, porque antes era uma coisa que a gente ficava pouco tempo. Né? Quer dizer, quem trabalhava ficava pouco tempo. Você acordava, tomava seu café, ia embora, voltava de noite para meio que para jantar, não sei o que. Tomar um banho e pum. Tomar um banho. Hoje não. Hoje a casa tomou uma importância completamente diferente, né? Mas eu acho que faria muito sentido você olhar para o escritório, porque os escritórios precisam ser revistos completamente e talvez essa tua visão, justamente de não ter os vícios, pode trazer algum resultado pode interessante. trazer uma coisa legal. Nem que seja para você estar, de repente, como você falou, tô dando mentoria para outros lugares, de repente estar junto com alguém, pode ser muito tem legal coisa isso. acontecendo, legal. Muito legal. O Carlos, queria fechar com uma pergunta. Não sei se você tem acompanhado essas ferramentas novas de inteligência artificial, tanto de fazer desenho, de
Você chegou a ver alguma coisa disso? Muito ou não? pouco. Eu sou muito mal informado, desculpa aí, mas não é que eu sou mal informado, só eu não tenho muito interesse. Não, não, perfeito. Mas o que eu gostaria de entender é o seguinte: tem muita gente tem usado isso para se inspirar. Eu vou lá e eu falo para a ferramenta, eu quero um tênis um tênis com um olhar futurista, inspirado em Yves Saint Laurent ou Philip Stark, assim, não precisa ser alguém que faz tênis. Eu dou alguma referência. Faço um desenho básico e a ferramenta traz para mim dezenas de tênis. Tem gente que fala assim, eu quero um prédio, uma arquitetura, 2 andares, em calcário, com um diagrama Voronoi, e vai vir dezenas de desenhos. E as pessoas estão usando isso ou para se inspirar, ou até pegar o desenho pronto como base. E aí você perde um pouco da humanidade nessa história. Mas é difícil você... O cara que está comprando, as coisas estão tão perfeitas que é difícil você saber hoje o que está saindo de uma pessoa e o que está saindo de um computador. Pois é, eu tenho uma maneira de ser que pode, não sei se parece que é antiquada ou seja lá como for, pela minha própria idade. Mas eu, pessoalmente, não considero nada antiquada porque, na realidade, é uma coisa que eu sinto, assim, é uma coisa que vem da minha alma, do meu jeito. Então, no nosso trabalho, seja do trabalho de marcenaria, produção de móveis, esculturas, coisas que a gente vem fazendo, seja na arquitetura como projeto e na construção civil, que é a execução disso que foi desenhado, e seja na Atom, onde a gente faz infinitos... A Atom é uma empresa de design e desenvolvimento de produtos. Tem roupas, tem peças utilitárias, tem coisas de madeira, tem móveis. Todas elas, quando eu encontro com alguns fornecedores, eu sempre peço a mesma coisa, a humanização do produto. Então, a Butsky, que produz móveis para mim lá no Sul, que é certificada, essa que eu falei agora há pouco para você, que é certificada pelo FSC, que é uma empresa grande, tem muitos funcionários, um chão de fábrica enorme, moderno, bacana. O meu maior, onde eu estou botando a maior ênfase desde o início, que faz mais de 10 anos, é a humanização do produto. Não adianta você vir me fazer um produto industrial que passou por um CNC, sabe o que é CNC? Sim. É a máquina por computador de marcenaria, né? Amo. Desculpa. Não, eu amo também. Eu amo, mas ao mesmo tempo... Puta, eu prefiro 1000 vezes. Eu fui na Muji, que é aquela loja Muji, sabe? Que vende aqueles... Então tem uns bolzinhos, tudo feito no CNC, com madeira lá da Tailândia, que custa baratinho e tal. E na hora que você pega um feito à mão, assim, fala, nossa, que diferença. Então essa coisa humanizada, eu gosto muito, porque se você for pegar as minhas roupas, eu tenho roupa até hoje, que eu comprei no Flea Market, no Mercado das Pulgas, na Califórnia, há 30 anos atrás, então comigo até hoje eu uso. Mas isso é coisa de homem, cara. Eu também tenho roupa, eu tenho que minha mulher quer jogar fora, quer queimar também. Minhas ferramentas, vai no meu ateliê, você não vai Quero acreditar. Minhas ferramentas todas são do Flea Market. É um convite. Estou te esperando, você. Não adianta, Vocês dois. não, esquece ele. Ele não vai? Não, claro que eu vou. Não, Ah, esquece. vambora. É que ele não gosta da minha companhia. Por Não, isso. isso também, mas é que assim, aí ele fica me enrolando e aí eu não vou nos lugares, Não, entendeu? vai. Leva ele. Não enrolo ninguém, não. Não vem com essa. Tá bom. Então, aí você vai ver que as ferramentas eu comprei usadas no Flea Market, sabe? Então, tem uma coisa assim de reutilizar, tem uma coisa de longevidade das peças pela sua qualidade. A peça utilitária, nós estamos aqui na mesa com garfo, faca, prato, tábua de corte. Cara, amanhã você vai entrevistar não sei quem. O que vai estar aqui na mesa? Prato, garfo, tábua de corte. Daqui 10 anos, daqui 30, daqui 50. Por que eu vou fazer uma coisa que tenha menos qualidade? Vou ter que usar uma matéria-prima criada e desenvolvida no nosso planeta, que pode ter ela pode ser findável, pode ser seja o que for. Então, tudo isso junto eu acabo acreditando que as peças utilitárias, incluindo as nossas roupas, elas têm que ter extrema qualidade, ela tem que ser deliciosa, o desenho é muito interessante, porém é despojado, é simples, ele é atemporal, e ele tem que ser muito humanizado. Aí eu prefiro 1000 vezes ter um pratinho de madeira que nem esse que está aqui na nossa frente e ter que lavar, porque prato de madeira você não pode lavar na máquina. Eu vou lavar ele à mão,
sabe? E vou guardar ali, no lugarzinho dele. E esse é o meu prato. E esse meu prato vai durar 40 anos. Então, acho que essa relação desse vínculo afetivo com as peças, eu acho maravilhoso e acho fundamental para fugir desse conceito norte-americano de... Puta, eu me lembro quando eu fui estudar no Cabrillo College, em Santa Cruz, nos anos 70. E foi genial, porque daí, como eu era um brasileiro, tinha um tutoring, um tutor, né? Então pediram para eu ir na sala dos professores para poder falar com esse tal tutor, para ver se eu precisaria de um tutor, já que eu ia mexer com máquinas que são perigosas, uma série de coisas. Cheguei lá, tinha um quadro de madeira mais ou menos de 1,5 m por 1,5 m, com um monte de canecas antigas, meia lascada, meia amarelada, penduradas. Eram todas as canecas dos professores, cada um pegava a sua, tomava seu cafezinho, seu chá, lavava e pendurava lá. Quando eu voltei para o Brasil, todo mundo com aqueles copinhos de plástico sem vergonha, nojento, tomando um cafezinho nesse café horroroso e jogando tudo fora. Falei, caramba, nós temos que buscar isso, esse vínculo afetivo que cada um daqueles professores tinha com a sua caneca velha, que uma vez ele foi para o Havaí, comprou a caneca e trouxe, o outro comprou não sei aonde, no flea market, o outro ganhou da namorada. Eu acho que esse vínculo com essas peças são muito importantes. E elas serem feitas de uma maneira humanizada, eu acho importantíssima, porque daí você não precisa ficar produzindo de monte e repondo, porque entrou na moda, saiu da moda, não é mais esse, é o outro. Não é assim. Nosso planeta está exaurido, ele está cansado. E eu acho que tem outra coisa, obviamente que nós estamos num podcast, numa mesa, aqui também tem uma preocupação com design e tudo. Às vezes no dia a dia da casa é um pouco diferente, né? Que você tem, precisa com máquina de lavar e tudo. Mas acho que tem uma outra coisa também, que assim, essas peças têm história para mim, né? Eu conheço os nomes por trás delas, né? Então, isso aqui é do Lab Chama do Diego, isso aqui é do Estúdio Neves, então, né? Esse aqui é lá do Carabina. Então, assim, tem também uma outra coisa de significado. Exato, eu acho que isso aí que é a humanização da coisa. Eu acho que isso daí que é o importante. Você conhece a origem, você conhece o significado, você conhece quem fez. Então, acho que toda essa relação, não estou dizendo que a gente tem que ser obrigatoriedade com tudo. Não, óbvio que não dá para pensar em tudo. Não dá para pensar em tudo, mas o máximo que isso for colocado nos produtos e sair dessa velocidade de compra e venda, sabe? Cada vez que eu lembro daqueles carrinhos no Costco, que é aquele supermercado norte-americano, eram uns carrinhos, lotados de coisas que você sabe que aquilo vai ser jogado fora. O irmão do Mandíbula tá lá hoje, comprando iPhone para ele. Tá mesmo. Isso é verdade. Pois é, então tem um lado legal, mas a maioria é uma compra excessiva, é um poder de comprar, de querer ter e depois não ter uso para aquilo. Essa coisa de redundar e esse planeta exaurido nosso, as águas, as terras férteis, tá tudo cansado, sabe? A gente vai precisar resolver isso, Carlos. Eu também acho. A gente tem que resolver. Já passou da hora. Já passou, foi 2012, dito por Doug Tompkins, que é um ativista que era dono da North Face, daquela marca de roupas North Face, e que foi o grande companheiro do Yvon Chouinard, que fez a Patagônia. Eles fizeram outro cara fantástico. Fantástico, os dois, maravilhosos. Tive o prazer de conhecê-lo muito bem, fui hospedado na fazenda dele lá na Patagônia e virar a noite conversando. Fiquei chocado com a sabedoria. Esse cara é... Puta, que monstro. Bem fora da caixinha também. Carlos, legal. Adorei o papo. Agora nós vamos matar essa comida aqui. Espero que você volte. Legal, obrigadão pelo esse convite. Adorei. Também adorei conversar com vocês. Um prazer estar aqui nesse espaço tão bacana, tão rico, tão cheio disso tudo que conversamos aqui, que é esse vínculo. Eu tenho certeza que todas essas coisinhas você foi arrumando por aí, foi gostando. Tem muitas que eu que fiz. Outras que você que fez. Então, isso daí, eu sinto isso, sabia? Isso tudo transpira essa humanização, tudo isso transpira esse afeto, essa relação. Então, você trazer uma pessoa de fora, que nem eu não te conhecia até 1h30 atrás, nunca te vi na vida. E estou aqui na tua frente, nós estamos numa tremenda amizade, numa tremenda empatia, porque independente de você e do seu querido amigo... Infelizmente, da presença do Mandíbula. O Mandíbula, que é ótimo, Mandíbula. Existe esse ambiente que proporciona, sabe, que induz essa coisa naturalmente de afeto, de respeito, sabe, de vivência. É muito legal. Obrigado. Eu fico feliz de você falar isso, porque assim, tem muito... A maior parte do que você está vendo aqui não aparece no vídeo. Porque é sua.
é minha e... Ela e, te assim, ilustra, ela ilustra você, cara. E acho que também é importante para quem senta aí, entendeu? É. Pra ter esse sentimento também, de empatia e tudo. Adorei, cara. Grande, brigadão. Muito obrigado. Valeu, Mandíbula. Valeu, Desculpa as Mandíbula. brincadeiras, você sabe que, Que você isso. mora no meu coração. Eu sei disso, eu sei disso. Você sabe que você é o suco do Do cara. carisma. É ele que faz esse programa fazer Legal. algum sentido. Valeu, Mandíbula. Valeu, Carlos. Valeu, Mandíbula. Brigadão, gente.